Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Uberlândia. Bom dia, Brasil e todos vocês que nos ouvem. Nós vamos agora nos preparar para fazer a prece. Vamos nos envolver em doces eflúvios de luz, limpar o nosso cérebro de todo e qualquer pensamento negativo, de mágoa, de tristeza. Se lembrarem da mãezinha que partiu, lembrem só de coisas boas, não lembre do leito de dor, não vá ao cemitério, ela não está lá. A alma dela está cintilante nesse azul do céu. Não, tem muita gente que vai para o cemitério, eles não estão ali. Ali está apenas a vestimenta de carne que se diluiu junto nos braços da Mãe Terra. Então, lembre-se de que é muito importante lembrarmos com prece, com amor, com carinho. Então, eu vou ler hoje uma página que eu recebi por psicofonia do espírito Loreta. Até minha filha se chama Loreta também, por causa dessa grande amiga que eu conheci na Inglaterra quando lá estive. Nós duas éramos enfermeiras. Então, a Loreta nos deu uma mensagem tão linda que eu quero agradecer muito ao Valdinei ter transcrito ela para mim. É o valor de mãe. Era dia. O sol estava quente e não ventava. Perto da pequena e singela casa de Maria, Jesus Menino, com sua roupa branca que ia até o seu tornozelo, brincava com alguns pequenos blocos de madeira que José lhe dera. Além dos blocos, o que tinha Jesus Menino para se distrair? Ele tinha os pássaros, as borboletas, o vento que soprava, desfazendo-lhe os cabelos cacheados e dourados, que José afagava e Maria dele cuidava. Naquele dia, ele estava distraído, empilhando seus pequenos pedaços de madeira. Mas teve sede e entrou em sua casa. Ele estava acostumado a encontrar, sempre vigilante, a sua guardiã na terra, Maria de Nazaré. Sua mãe era companheira sempre sorridente, humilde, às vezes silenciosa, às vezes em orações dolentes. Quando ele pousava seus olhos nela, sempre sentia paz. Jesus Menino teve sede. Entrou em sua casa e procurou Maria. Mas onde estava Maria? Ele procurou dentro de casa, porém ela não estava. Ele olhou no terreno atrás de sua casa humilde e não a encontrou. Maria sempre estava perto dele e de José, e toda vez que saía, ela falava que ia buscar água ou lavar roupas. Todavia, naquele dia, ela não disse nada. Mas onde estaria sua mãe? Ele a buscou, contudo não a encontrou em lugar nenhum. Faltava para seus olhos a imagem serena daquela mulher, sempre preocupada com a segurança dele e com José. Todavia, onde estava sua mãe? Ele caminhou um pouco e perguntou a uma senhora: "Minha mãe está aí?" A senhora respondeu: "Não, não vi sua mãe." Então ele procurou no terreno em volta da casa daquela mulher e foi se distanciando de sua casa. No entanto, não encontrava Maria. Ele pensou: onde está minha mãe? Decidiu voltar nos próprios passos e procurar na fonte, local onde ela lavava roupa, mas Maria não estava em lugar algum.
Naquele momento, ele sentiu o quanto aquela mulher era importante na sua pequena vida, no seu pequeno mundo. Jesus então perguntou a José: Pai José, onde está minha mãe? José respondeu: Não se preocupe, ela deve ter ido atender alguém. Jesus disse: Mas ela sempre avisa. José respondeu: Meu filho, existem momentos em que não podemos avisar. São momentos que chegam sem aviso. Por isso temos que atender de imediato. Confie em sua mãe, ela vai voltar. Ela deve estar em algum lugar. Certamente alguém precisou dela. Jesus sentou-se num banquinho que ficava perto da porta. Os pedaços de madeira e os pássaros que cantavam já não tinham encanto para ele. E o vento que soprava só lhe trazia maior preocupação. Ele esperava sua mãe. A tarde já se aproximava, mas ela viria. Ele sabia que ela viria, porém não sabia o quanto lhe fazia falta aquela mãe querida, aquela mãe zelosa, aquela mão que era carícia, aqueles olhos azuis que pareciam 2 pedaços de céu em uma face branca de porcelana. Eis que ele a vê, vindo à distância, com uma enorme trouxa na mão. Ele corre tropeçando na sua roupa no chão irregular de pedras e de terra, correndo para aquele abraço cheio de saudade, para buscar a proteção daquelas mãos suaves. Maria sorriu. Jesus disse: Mãe, onde estava? Eu lhe busquei tanto. Maria disse para ele: Filho, quando você nasceu, era eu e seu pai, só nós 2. Uma mulher precisou de mim para que Deus mandasse para a terra uma criaturinha como você. Eu tive que sair depressa e não quis falar para você que eu ia socorrer alguém, que ia trazer para a terra mais um filho de Deus. Estou com as roupas que devo lavar amanhã bem cedo para o vento secar. Jesus segurou a mão livre de Maria. Ele entendeu o que ela disse e entendeu muito mais. O quanto aquela presença lhe fazia bem, lhe protegia. A suavidade daquela voz, daquele olhar, daquele sorriso, como ela era importante para ele. Era a primeira vez que os olhos dele buscaram Maria e não a encontraram. Ele foi caminhando com ela. E José, ao ver os 2 chegando, sorriu, entendendo a inquietação de Jesus. Maria matou a sede de Jesus e começou a preparar o pão. Jesus sentou-se em um banquinho e ficou vendo sua mãe trabalhar, cuidar dos afazeres domésticos, aqui e ali, cuidar do pão que iriam comer, do caldo quente que iriam se alimentar. Em nenhum instante ele pediu um gesto, um sorriso, um olhar de sua mãe, porque ali estava a mulher que Deus lhe dera como mãe para amar. E Maria ama Jesus e ama toda essa humanidade, da qual Jesus se tornou responsável. É da nossa querida enfermeirinha Loreta, que a minha filha, que é médica, tem o mesmo nome. Então vamos agora para a nossa prece, colocar o suco, os alimentos que vão ser ingeridos cru, a mamadeira, o travesseiro, peças de roupa de pessoas doentes, a carteira de trabalho, a apostila, o retrato daquela pessoa difícil. Se alguém que vocês amam e perderam, coloquem a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte, que é muito importante,
para serem localizados no plano espiritual. Porque a população espiritual é 4 vezes maior do que a população da Terra. Então são muitas colônias espirituais, muitos abrigos, muitos e muitos solares, onde lá a renovação, a dor encontram abrigo. Muitos hospitais espirituais. Então, não se esqueçam. E aquele que está no hospital, o nome da pessoa, o nome do hospital, o número do quarto, para que os nossos amados mentores que aqui estão possam entrar pela porta do seu coração e caminhar pela sua casa, retirando entidades perturbadas, perturbadoras, renovando energias, levando até vocês um pouquinho do azul do céu que eles compartilham com o sol que é Jesus. Vamos então fazer a nossa prece. Mãe Santíssima, com a fé de almas que anseiam ser cristãs, procuramos sua misericórdia nas situações angustiantes da vida. Rogamos, Mãe Sublime, que não nos desampare, que sua mão protetora abra todas as portas de nossas almas para que entre a saúde, a paz, as amizades sinceras para todos nós. Mãe de Jesus e nossa Mãe, que encontremos através do trabalho e do esforço prosperidade e serenidade de espírito para a nossa família. Com o coração cheio de confiança e fé em sermos atendidos, suplicamos, doce Mãe, que nos dê força para superar sofrimentos, tribulações, enfermidades, necessidades de corpo e espírito. Mãe Santíssima, todos nós erramos muito, seja em pensamento, ação, palavras, conceda-nos compreensão para não odiarmos a quem nos prejudicar, sejam inimigos visíveis ou invisíveis, mas que a sua misericórdia envolva todos os corações, nos livrando de todo o mal. Que assim seja. Agora, eu trouxe uma página, também psicofonia minha, digitada pelo Janier. E essa página é do nosso querido Richard Thompson, que também viveu na mesma época que eu, na Inglaterra, junto com Christopher Smith, Paul Thompson, Loretta, Peg, todos esses nossos grandes companheiros de luz com Jesus. A história começa, história de mãe e de quem precisa de uma mãe. Às vezes Maria acompanhava Jesus e ficava envolta por mulheres piedosas, cristãs, dedicadas, que procuravam mantê-la cuidado. Numa dessas vezes, ela estava acompanhando Jesus. Havia uma grande multidão e ela se cansou e pediu a algumas mulheres, se desculpando: eu estou cansada, sedentas. E elas se prontificaram a ir com Maria, que caminhava com essas 2 dedicadas seguidoras de Jesus, quando ela sofreu um enorme empurrão e caiu perto de um tonel, machucando seu braço. As mulheres ficaram preocupadas, assustadas, e parou diante dela aquele que fora a causa da sua queda. E ela falou: quem é você, menino? E as mulheres responderam: é um enjeitado. Alguma coisa ele deve ter roubado. E ele falou: perdoe-me, senhora. A senhora é a mãe de Jesus? Sou. Eu não posso ficar porque os homens estão me seguindo, e entre eles um soldado romano que sempre que me vê, me fere. Olha como eu estou. E descendo seu manto,
roto, mostrou vários pontos de ferimentos nas costas. Ela disse: nem a fome, meu menino, justifica o roubo. Deus a todos provê, e se nós temos voz para pedir, existem corações que são capazes de atender. Ele fez menção de correr, e ela o escondeu com seu corpo atrás do tonel em que havia se machucado. Com medo da reação dos homens, as suas acompanhantes também cercaram o menino raquítico, sujo, abandonado, enjeitado porque não tinha pai nem mãe. E os homens, ao ver as 3 senhoras de cabeça baixa, seguiram. O manto de Maria estava com marcas de sangue. Eles não se preocuparam com uma senhora ferida. Eles queriam um menino que havia roubado um pão e que, mesmo agachado atrás do tonel e de mais alguns caixotes, comia avidamente o pão que roubara, aparando com a mão suja os farelos. Maria olhou para ele e lágrimas rolaram na sua face e ele falou: a senhora está sentindo dor? Estou, mas não no braço. Mas está saindo sangue. A senhora me perdoa? A senhora vai contar para Jesus que eu lhe fiz mal? Eu sempre acompanho Jesus porque tem sempre alguém que me dá alguma coisa. A senhora vai contar para Jesus? Não, meu filho. Eu não preciso contar para o meu filho, porque Deus tudo viu. Você está errado, e essas bondosas amigas que estão comigo vão me permitir acolhê-lo junto comigo. Vamos? E uma delas, pegando uma capa que trazia no braço, disse: Maria, não podemos nos arriscar. Tem um soldado em busca desse menino, e pela forma como ele age, vão matá-lo. E nós? E nossos esposos? Vão todos ser colocados em risco por causa desse enjeitado? Ela falou: não, eu não desejo prejudicá-las de forma nenhuma. Eu tenho os meus planos para esse menino. Elas jogaram a capa no menino e foram para a casa de uma daquelas seguidoras de Jesus. E lá, Maria preparou uma tina para ele se banhar. Pediu algumas roupas e disse que eram só emprestadas. Depois eu reponho. Aparou os cabelos secos tão sujos daquela criança que, depois de lavada e vestido com uma túnica pobre e puída, porque as mulheres queriam gastar as suas roupas com enjeitado qualquer? Não. Elas prepararam pão ázimo e mel, e Maria disse: o pão que me cabe, eu vou partir com ele. E diante de Deus, meu filho, você vai me prometer que nunca mais vai roubar. Se você seguiu meu filho porque você não acompanhava ele. Senhora, eu acompanhava, mas muitas vezes dormia do lado de fora da casa de Pedro. Eu não sou um benquisto em casa nenhuma. Eu só tenho o dia, a noite, a fome, a perseguição de todos. As mulheres preocupadas, e ela disse: chame João, porque eu vou antecipar a minha viagem. Chamaram João, e ele viu aquela criança e disse para Maria: mãe, o que você pretende fazer? Esse menino é perseguido por todos, em todos os lugares que ele vai. Ele não será mais perseguido. Eu vou sair antes que o sol nasça, e você avise ao sol da minha vida, que é Jesus, que eu tive que viajar por uma enorme necessidade, e você irá me acompanhar, filho. O esposo da mulher disse: vamos preparar a viagem com segurança, e eu mesmo dou a notícia para Jesus. Era madrugada,
e o céu pontilhado de estrelas, que são os 1000 olhos de Deus. Maria, montada num jumento, era puxada pelo pequeno enjeitado e cuidada por João, que carregava os pertences. Chegando em sua casinha, esse menino irreconhecível lá ficou. Ela disse: você vai cuidar das coisas que tenho. Vai me ajudar aqui dentro até eu fazer vestes apropriadas para você e eu vou conseguir para você um trabalho. Enquanto eu não lhe ordenar que saia de casa, você não sai. Ele abaixou a cabeça e falou: eu obedeço, senhora. Ele queria buscar água para ela, ela não deixava. Enquanto isso, Maria tecia durante o dia até tarde da noite. Às vezes, depois de um sono na cama em que Jesus dormia, quando ela estava, ele acordava e falava: senhora, até agora tecendo? Você precisa trabalhar logo, você precisa cuidar da sua vida e precisa de roupas, meu menino. Ela fez várias túnicas. Aquelas mãos suaves que faziam um trabalho rude teceram com o mesmo amor que teceram as túnicas de Jesus, a túnica do pequeno ladrão enjeitado. Com que ternura ela fez isso. Depois que a roupagem do menino estava pronta e ele mais nutrido pelas sopas de milho, de ervilha, pelo leite de cabra, ela falou com ele: agora nós vamos arranjar um emprego para você. Ela tinha arranjado uma sandália de um curtidor de peles e ela medira o pé dele com a sua mão. A sandália tem que ser deste tamanho, meu bom senhor, mas eu não posso pagar por ela agora, mas posso tecer alguma túnica para o senhor. Ele falou: Maria, tantas pessoas recebem do pouco que você tem. Quantas vezes eu a vejo cansada, ainda carregando água para mulheres que trazem um filho no ventre, e você se senta à sua porta, carregando água para mulheres que trazem um filho no ventre, e você se senta à sua porta, carregando água para essas mulheres, recuperando forças. Seja para quem for essa sandália, eu dou em nome de Deus. E ela falou: pois que em nome de Deus essas sandálias levem os pés de quem irá calçar. Ela disse para o pequeno enjeitado: vamos pernoitar fora. Eu queria tanto ficar com a senhora para sempre. Eu vou crescer, eu vou ficar forte e a senhora mora só. Não, eu não moro só, meu filho. Eu tenho Deus. Eu tenho amigos, eu tenho vento, sol. Eu tenho tanta riqueza. Mas aprenda, meu filho, aprenda que nem a fome deve nos levar a roubar jamais. Ela caminhou por uma estrada que tinha plantações de milho, de centeio, que dava até uma casa humilde, mas grande o bastante para acolher viajantes, principalmente onde os homens tinham feito um local onde os judeus dormiam nas noites escaldantes de Israel. Ela ainda não havia chegado à casa e um homem veio correndo de braços abertos. Maria, mãe de Jesus, você na minha casa? E ela sorrindo falou: mas eu venho sempre. Mas o seu sempre demora tanto a chegar. Eu gostaria que fosse sempre mesmo. Mas hoje, Jonaquim, eu vim para lhe fazer um pedido. Você que sempre leva para mim tantas coisas, eu hoje trouxe alguém que gostaria que fosse um servo seu. Um serviçal que aprendesse a trabalhar nas tarefas da casa, nas plantações, no trato com as cabras e as ovelhas. Eu queria que você fizesse dele um homem. Eu tomei sobre a minha guarda, mas você sabe, ele precisa da companhia de um homem e não de uma mulher solitária como eu. Precisa ter companhia como seus filhos.
Eu queria que você o aceitasse como serviçal. Ele não tem pai nem mãe e é meu protegido. Jonaquim olhou para o menino tão bem tratado, com a pele fina, os olhos espertos. Que belo jovem, parece estar disposto a trabalhar. E ele disse: estou disposto a trabalhar muito, mais do que um jumento. Nunca vi nem ouvi nada igual. Trabalhar como um jumento? Sim, porque um jumento carregou Maria, mãe de Jesus, e me trouxe até aqui. Eu vou trabalhar para o senhor, sim. Só quero uma coisa, que quando o senhor for à casa de Maria, me leve. E Maria falou: não, deixe passar anos. Cresça, fique mais forte. Depois sim, você vá com Jonaquim. Trabalhar também executando as tarefas. Eu virei vê-lo sempre que puder. Jonaquim, abraçando o menino, falou: ele não será servo. Se ele é seu protegido, ele será meu filho. Essa história de Maria de Nazaré consta nos livros sagrados do plano espiritual, onde essa serva tão sublime é capaz de despertar os corações mais endurecidos, é capaz de fazer cintilar as almas mais singelas e sinceras. Maria de Nazaré, que fora machucada por aquele menino fugitivo, o transformou em um grande homem, num homem de bem. Se contaram para o Jesus o que a mãe fez, ele nunca falou. Nem ela nunca lhe contou. Seu filho tinha outras almas para ajudar, ensinar, para aprenderem o caminho justo, certo, digno que vai dar até Deus. Aquele pequeno enjeitado, para ela, era um ser criado por Deus que precisava viver com dignidade, amparado com amor e com decência. Aquela criança sofrida e abandonada merecia sim ter uma casa para dormir, um pão para comer e um trabalho para dignificá-lo. Maria de Nazaré, rainha soberana absoluta no céu, que grandes histórias de humildade que qualquer um pode fazer, pode realizar com amor. É ajudar o seu semelhante, é dignificar as criaturas, é dar apoio, é dar calor, entender que a dor não é essa que a gente tanto se queixa, não. Existem dores muito grandes, abandonadas à mercê do mundo, à própria sorte, e nós passamos. Mas Jesus, ele nos espera, ele nos aguarda, ele sabe que para a criatura existe o tempo precioso do despertar da fé, da aceitação, do amor. Não das lutas e rebeldia, não das recusas e negações, mas da renúncia e do sacrifício, que só irá sempre pedir por nós. Só isso Jesus nos pediu, que fôssemos irmãos dos nossos irmãos. E devemos perguntar a nós mesmos: as minhas atitudes, as minhas palavras me têm feito irmão do meu irmão? Eu tenho entendido as dificuldades pelas quais passam os meus irmãos? Jesus irá esperar sempre, porque ele jamais abandonará as suas ovelhas. Richard Thompson, nosso querido médico inglês francês. E hoje eu tenho um convidado muito especial. É um filho da minha alma. Ele é médium no Núcleo Servos Maria de Nazaré. É o Hilton Ferreira Gonçalves Júnior. Obrigada, Hilton, por ter aceitado o meu convite. Nossos ouvintes estão aí esperando o que você tem para falar para eles. Eu que agradeço a presença aqui hoje. Fico muito satisfeito de estar aqui ao seu lado. Um bom dia a todos, ouvintes da rádio.
Bom dia a todos aí que estão em hospitais, que estão em seus lares, ouvindo este belíssimo programa. Fico muito satisfeito de estar aqui presente. É a primeira vez que venho. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando este momento com todos vocês. Espero também que vocês fiquem satisfeitos com a presença minha aqui hoje. E aí espero também que essas palavras de luz que serão compartilhadas com todos vocês façam parte de suas vidas, como palavras de motivação, palavras para o crescimento espiritual. E assim como eu busco a cada dia estar melhorando, espero que todos, através dessas palavras, melhorem também seus espíritos, suas famílias, e que nessa data que se aproxima, o Dia das Mães, abracem suas mães, aqueles que as têm, e aqueles que, por motivo de Jesus, as levaram, né? Que também abrace elas em forma de orações, que estejam sempre com pensamentos positivos, para que seus espíritos do outro lado se façam receber em forma de alimento. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha mãe, todos os dias convivo com ela, tenho alegria de estar com ela todos os dias e fico muito satisfeito de ter ela. E tenha certeza que todos que têm suas mães, que abracem, mesmo que tenha alguma desavença, as perdoe por algum motivo, peçam desculpas também pelos seus problemas que tiveram com elas, mas que nunca deixem elas desamparadas, porque quando se perde, a dor é imensa. Todos sabem que quando algum ente querido parte, a gente nunca está por satisfeito pelo aquilo que a gente fez aqui com eles. Então eu peço que fiquem com elas o maior tempo possível, nunca as abandone, porque afinal de contas foram elas que colocaram, né, que foram as mães que nos colocam no mundo, que fazem aí a alegria de todos nós nas vidas, que preocupam conosco. E tenho certeza que com essa data que está se aproximando, o dia será melhor com elas. Tenho aí muita certeza dessas palavras a todos vocês. E tenho certeza também que elas ficarão também satisfeitas com a presença de todos os filhos perto, parentes, e que Jesus possa iluminar o caminho de todos vocês que estão nos ouvindo, de todas as mães, não só das mães, como daquelas também que criam filhos de outras mães que por motivos da vida foram rejeitados. Também sempre não deixa de ser uma mãe. E que fica aqui essa palavra de alegria da nossa mãe Shirlene, que está aqui presente, que os mentores também possam fazer parte de suas vidas, como faz parte da minha também. Fico muito satisfeito por isso. Espero de alguma forma estar aí contribuindo neste programa de hoje. Eu trouxe uma mensagem. Esta mensagem que eu trouxe é uma mensagem que me move muito os meus dias. Não é relativa ao tema, mas é uma mensagem que eu tenho certeza que movem também muitas pessoas. O Chico, nosso saudoso Chico Xavier, ele tinha uma placa perto de sua cabeceira de sua cama que tinha a seguinte escrita: "Isso também passa". E essa mensagem fala sobre esse tema, né? Essa palavra, essa frase que estava escrita nessa placa. E aí vem a mensagem. E um dia perguntaram para ele o porquê dessa frase: "Isso também passa".
E ele disse que era para se lembrar que quando estivesse passando por momentos difíceis, poder se lembrar de que eles iriam embora, que iriam passar, e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo. Mas essa placa também era para lembrar que quando estivesse muito feliz, não deixar tudo para trás e se deixar levar, porque esses momentos também iriam passar, e momentos difíceis também viriam de novo. E é exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo, nunca esquecendo do mais importante: nada é por acaso, absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. Então fica essa mensagem aí para todos, lembrando que tudo na vida passa. Nada, nenhum problema, ele é eterno. Por mais motivo que ele, por mais forte seja o motivo, por vários tempos que dure, mas ele também passa. E a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então essa mensagem fala aí, né, do saudoso Chico, da mensagem dele, e me move muito essa mensagem, porque todos nós temos problemas, a gente passa por situações difíceis e que a gente nem sempre sabe como que a gente vai conseguir sair deles. E a gente fica perguntando por quê. Muitos perguntam: olha, eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico ninguém. E o porquê? O porquê desses problemas que eu estou passando? Mas aí a gente tem que lembrar que tudo na vida depende do tempo. Não é aquilo que a gente quer que aconteça, é aquilo que vai acontecer. Então a gente tem que preocupar muito com isso, de saber que às vezes os problemas eles vêm em nossas vidas para barrar outros maiores e que talvez é imposto para a gente como forma de superação, superar aí as adversidades da vida, e temos que passar por eles com a cabeça erguida, levantar a cabeça, saber que eles vão passar e que nada na vida é duradouro. E a gente tem que superar da melhor maneira possível, com fé em Deus, que eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter na vida, uma fé, independente ela de religião que você frequente, mas a gente tem que ter um Deus no coração, buscar Jesus, as palavras que Ele nos deixou, e buscar sempre com cabeça erguida superar os problemas, as doenças, as dificuldades, porque elas serão superadas por nós se a gente tiver fé, coragem. Isso vai passar, e com certeza ao final de todos os problemas Deus terá um propósito bom em nossas vidas. Eu trouxe uma outra mensagem também que eu tirei de um site que se chama, tem o título de Quando Tudo Dá Errado. O que se faz naquele dia em que tudo parece dar errado? Há quem diga: levantei com o pé esquerdo. Entende-se que quem assim fala acredita que um pé é mais valioso do que o outro. Esquece-se de que ambos os pés são preciosos, pois que é a base sobre a qual recai o peso do corpo sustentado pelas pernas. Desta forma, nesse dia em que tudo deve dar errado, por que começou errado? O que fazer? Primeiro, repelir a ideia de uma perseguição de Deus aos seus filhos. As coisas não dão errado porque Deus quer. Dão errado porque nós, os seus filhos, agimos errado. Vejamos, você levantou pela manhã atrasado? De quem é a culpa? Não é do despertador, que não soou o alarme, ou soou mais tarde. A questão é sua,
porque quem programa as funções do aparelho é você. Portanto, não há por que se zangar. O que acontece em seguida, para melhor ou para o pior, é sua decisão. Você pode levantar de um pulo, pôr-se em pé, sair às tontas do quarto e se bater na porta em um móvel. Pensasse que nada traria de volta os minutos passados. Levantaria com calma e faria tudo com mais vagar. Quando você está com pressa e tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem muita probabilidade de algo desagradável acontecer. O leite transborda, sujando o fogão. Você se corta ao fazer a barba. O botão da camisa cai pela violência que você usa tentando abotoá-lo. Enfim, a lista é quase interminável. E a culpa com certeza não é de Deus. Faça tudo com calma. O carro não dá partida? Verifique o porquê e resolva, se possível, sem se estressar. Perdeu o horário do ônibus? Lembre-se que a sua ansiedade ou a sua irritação não fará o próximo se adiantar. Espere. Se preciso, avise seu superior, sua chefia, seu cliente do atraso. Se perderá uma aula, uma prova, já perdeu. De que adianta gritar, se zangar? Nada trará de volta os minutos perdidos. A palavra já diz, perdidos. O trânsito está congestionado? Não faça tolices, não viole as regras do bom motorista. Tenha sempre à mão um livro, uma revista e aproveite o tempo. A chuva o surpreendeu no caminho? Aguarde um pouco. Tudo passa, a chuva também passa. Aguarde um pouco, não lhe deve causar maior preocupação. Enfim, tudo seja responsável e pense que em suas mãos está permitir que tudo ande nos eixos, ou não ande. Tudo se resolva, a pouco e pouco ou não. Por fim, pense, não vale a pena perder minutos preciosos da vida por interesse, por estresse, irritação ou impaciência. Deus quer a sua felicidade. Colabore com Ele nessa conquista. Então, que a todos aí, com essa mensagem, reflita sobre os seus atos. Não se estressem à toa, não se estressem com familiares. Procurem fazer aí de sua vida, com os horários que lhe pertencem, da melhor maneira possível. Procurem aí sempre acordar antes. Fazer com que sua vida sempre antecipe as possíveis situações que possam lhe causar transtornos na sua vida. Procurem sempre ter horários. Procurem ter horário para seus filhos, para sua família, para o seu lazer, para a leitura edificante. E não procurem fazer de suas vidas um transtorno. Como diz a mensagem, tudo tem para dar errado. Mas só dá errado se a gente quiser. E não culpemos a Deus, porque Deus eles já nos dão todas as saídas para que as coisas deem certo. Mas a gente, por motivos aí diversos da vida, fazemos tudo para dar errado. E a gente põe a culpa nele. Só que ele não quer que nada na vida da gente dê errado. Então, irmãos, procuramos aí buscar aí a sabedoria da vida, as lições que Deus nos impõe, para procurar as saídas para todos os problemas, todos os entreveiros que tem em nossas vidas, e que esse dia seja aí da melhor maneira possível aproveitado por todos vocês, que as palavras de luz se façam refletir em suas mentes como palavras que consolam, que tenha certeza aí que Deus fará tudo por vocês. E eu trouxe também, vamos continuar lendo aqui algumas mensagens aqui hoje, do livro Bezerra de Menezes, O Médico de Nossas Almas, da nossa querida Shirlene. E a mensagem chama-se Afinidade com o Bem. Onde quer que estejamos, nós somos uma energia. Energia no pensar, no falar, no agir. Em torno de nós existem as vibrações que emitimos e as vibrações que captamos. Essas vibrações podem ser positivas ou negativas.
Se absorvermos exemplos negativos e os seguirmos, se mergulhamos em pensamentos descontrolados, em sentimentos de vingança, de maldade, de ciúme, de desespero, claro que nós vamos entrar na faixa vibracional de entidades que também respiram sombra e são sombra, que falam na sombra e agem na sombra. Mas, se nós somos uma energia positiva, se nós achamos fácil superar as dificuldades da vida, se não colocamos na conta de Deus tudo aquilo que sofremos, mas assumimos a responsabilidade dos nossos atos diante das adversidades que nos ocorrem. Se nós buscamos auxiliar o nosso irmão, levar uma palavra positiva, claro que nós vamos respirar um clima superior. E onde quer que esteja um espírito superior e alguém encarnado de sentimentos superiores, ele vai se aproximar. Não há maior contato, meus filhos, do que o da alma. Podemos às vezes viver prisioneiros da carne, mas a nossa alma é livre. Nossa alma vai buscar os afins, vai buscar os que amamos, vai buscar exatamente aqueles que possuem os mesmos interesses. Se os nossos interesses são cada vez mais terra a terra, mais na terra ficaremos. Se os nossos interesses são mais espirituais, mais facilidades teremos no mundo espiritual. Todos os comentários que foram feitos aqui têm a sua razão de ser. As nossas jovens realmente se encontram num abrigo, mas elas não tinham nenhuma disciplina, nenhuma educação espiritual no campo da caridade. É a primeira vivência que essas duas jovenzinhas que o nosso filho Glacos falou à minha filha médium. Então, tendo no campo da caridade. Aquele que exerce a caridade, aquele que se imola no altar do desprendimento e da renúncia, aquele que estuda e compreende profundamente a vida espiritual, aquele que diversifica as suas tarefas, agindo em todos os campos de atendimento caritativo da terra. Lógico que essa pessoa não ficará num abrigo onde as vibrações ainda são penosas. Irá para uma colônia e aí sim, quando estiver preparado, claro que irá também ocupar cargos de obediência. É lógico, todos nós obedecemos, mas poderá ter mais amplidão de ação. Todavia, inegavelmente, meus filhos, um campo rico como o que vocês possuem de liberdade total, como vocês têm no plano terreno, na colônia espiritual vocês não terão. Vocês irão para determinadas colônias, trabalharão em determinadas enfermarias, ajudarão em determinados laboratórios, mas só terão livre acesso à medida que crescerem e progredirem. Foi assim com todos nós e será assim com todos vocês. Não é a primeira vez que estamos juntos numa romagem. Muitas outras romagens todos nós já tivemos. Muitos daqueles que são trabalhadores e que obreiam com vocês no dia a dia, no plano espiritual, lógico que já vieram de muitas e muitas romagens juntos. Tudo é uma dinâmica, a dinâmica da vida e do espírito. Não importa, meus filhos, saber como vocês irão ficar. Vocês saberão como irão ficar de acordo com aquilo que vocês são hoje e hoje realizam. Aquilo que vocês realizam hoje darão continuidade no plano espiritual. Se os interesses forem espirituais, logicamente terão mais facilidade do que aqueles cujo interesse maior são interesses materiais. São os interesses limitados da terra. Claro que aqueles que tiverem maior afinidade com problemas iguais de atendimento no plano terreno, ao chegar no plano espiritual, irão progredir, realmente irão ficar melhor. Então, irmãos, que reflitam nessa mensagem a afinidade com as quais vocês têm. E que aqueles que, por algum motivo da vida, possuem talvez uma afinidade que não seja aquela do bem, que procure dali para a frente extinguirem elas. Procure dali para a frente caminhar para o bem, com a luz de Deus, com a luz dos amigos mentores,
e procurem acertar dali para a frente, não ficar preocupados só com os erros, porque esses erros eles já estão computados para a gente. Então a gente tem que procurar agora computar as vitórias, os acertos daquele dia em diante, e não procurar ficar remoendo no passado o que fizemos. Hilton, as suas colocações foram muito válidas. A vida realmente a gente que faz. E podemos diminuir muitas dores se soubermos viver, né? Porque como dizem os antigos, aqui lá boas fadas há. Vamos esperar os bons fados para a nossa vida. Nós estamos terminando o nosso programa e eu vou encerrar com uma poesia da nossa querida, que usa o pseudônimo de Cotovia Triste. Vou falar uma poesia, mas que fala de vida, que fala daquilo que nos cerca, que fala daquilo que observamos. Quantas coisas estão junto a nós e nós não vemos? Nos acostumamos de tal forma a ver as coisas que nos envolvem o dia, que perdemos muitas das suas imagens. Eu vou falar sobre um dia que eu vivi. Assim disse Cecília Meirelles. Chovia forte lá fora. Na janela de vidro me encostei a olhar o jardim alagado e esquecido. E vi a roseira que tinha dado flores, podada nos seus galhos, onde só existiam espinhos, e a promessa de nova brota, de novas rosas, de novo perfume, de novo alegrar o jardim da minha casa. Vi a árvore, ela que já dera seus frutos como óbolo de luz, alimenta o nosso paladar, também com seus galhos podados, fazendo temer os passarinhos por não terem mais onde pousar e construir seus ninhos. Mas ao ver a árvore podada, eu sabia que no próximo ano ela estaria novamente verde, com suas folhas a balançar ao vento, com seus frutos a nos brindar à mesa, com gosto sazonado de sobremesa. E pensei, só o homem é podado pela dor e não brota. O homem, o ser humano, ao morrer, se queda inerte, não dá mais frutos. Já não se enche de perfume e alegria, está ali abraçado pela terra. Porém, eu me enganava, porque ao morrer, na verdade, renascemos, e a esperança que vem ao encontro de nós, e novamente as nossas almas se enverdecem, e o perfume da essência de Deus se faz presente na vida que retorna, nas lembranças que chegam, no amor que é vida. Nós também somos eternos manifestar de vida. A esperança torna a brotar, uma nova vida viceja. E se não temos mais janelas para olhar os jardins, temos o infinito pontilhado de estrelas. E temos as mãos que se estendem a nos dizer, pois é, a vida continua. Continua porque somos imortais, assim como a esperança renasce a cada dia, assim como os jardins podem ter suas roseiras renovadas, transmudadas, nós também vamos habitar novos corpos, viver em novas casas, sonhar novos sonhos e nos alimentarmos de novas esperanças. Assim é o jardim da nossa vida, com espinhos podados pela dor, às vezes não morrer sem amor, mas não renascer certamente, de novas belezas, novas essências, novos ninhos, novas primaveras a nos iluminar a vida, com o eterno sol que nunca se apaga, o sol da vida em nossas vidas, no viver eterno permitido por Deus. E é isso aí, é como disse o Hilton, tudo passa. A vida também passa, ela não é eterna, mas nós aprendemos muito com ela. Desejo para vocês um domingo de muita paz. Vocês possam se lembrar de que os filhos nos foram confiados para fazermos deles o melhor, muito melhor do que foram em outras vidas.
Deus confia em nós e espera de nós realmente dedicação, educação, princípios cristãos. Não adianta preparar a juventude. É preciso preparar a criança para que a juventude seja saudável, sem vícios, sem quedas morais. Mas tudo passa, né, Hilton? Tudo passa. Então, enquanto está passando, saibamos esperar em Deus, com fé, esperança, muito equilíbrio, muito amor. Um grande abraço para todos vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus sempre, sempre, sempre.